Eu gostaria que vocês pudessem abrir as suas Bíblias, ver aí nos seus aplicativos, né? É em João, no livro de João, capítulo 11, a partir do versículo 11. João 11, a partir do versículo 11. João 11, a partir do versículo 11. Eu vou ler. Tá bom? E tendo dito isso, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos nós também morrer com ele. Vamos nós também para morrer com ele. Chegando, pois, Jesus, viu que Lázaro estava sepultado já havia 4 dias. Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Jesus lhe respondeu: Teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: Sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu-lhe Marta. Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Dito isso, ela se retirou e, chamando sua irmã Maria em particular, disse-lhe: O mestre está aqui e te chama. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele, pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam na casa com Maria e a consolavam, vendo-a levantar as pressas e sair, seguiram-na pensando que se dirigia ao sepulcro para ali chorar. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorando e também aos judeus que a acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e, abalado, perguntou-lhes: Onde o pusestes? Responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como o amava. Mas alguns disseram: Será que ele que abriu os olhos ao cego não poderia também ter evitado que este homem morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, foi ao sepulcro, que era uma gruta com uma pedra na entrada, e disse: Tirai a pedra. Então Marta, irmã do morto, disse: Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. Jesus, porém, lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas por causa da multidão que está aqui, é que assim falei, para que creiam que me enviaste. E tendo visto isso, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O que estava morto saiu, com os pés e as mãos atados com faixas e o rosto envolto num pano. E Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o ir. Amém. Então, esse é o texto de João 11, a partir do versículo 11 até o finalzinho, tá? Bom, a perguntinha para hoje, né, principal é qual que é a nossa, diante das circunstâncias que estamos vivendo, né, em que nós acreditamos. No versículo 16, nós vemos que Jesus, ele fala, né, aqui nesse contexto que nós lemos, o irmão de Maria, Lázaro, ele estava enfermo e daí pediram para avisar Jesus. E ele demorou para chegar até Betânia.
E nesse período que ele demorou para chegar até lá, tudo tinha um propósito, né? E esse propósito realmente é para que Lázaro morresse e a glória de Deus fosse manifestada através da ressurreição. E quando ele está a caminho de lá, ele começa a conversar com os discípulos e ele fala justamente isso, né? Que Lázaro, que ele está dormindo. E os discípulos não entendem. Como assim? Né? Se ele está dormindo, então ele está bem. E daí Jesus fala claramente para eles: Lázaro morreu. Aí ele diz aqui: por isso eu fico feliz, né? Eu me alegro por não estar lá, para que vocês creiam. Daí, o que acontece? No versículo 16, Tomé fala exatamente assim para os outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. É muito interessante, né? Quando a gente começa a prestar atenção nos detalhes, assim, da palavra. Deus estava falando aos discípulos que Lázaro não estava morto, que ele estava dormindo. E Jesus falou, era para que vocês crescem mesmo que isso precisava acontecer. E mesmo assim, Tomé dá uma resposta para os outros discípulos: vamos lá, morrer com Lázaro. Nesse termo, né, para morrer com ele, realmente é participar, né, desse momento triste, desse momento do velório, né, no caso que eles tinham, que durava alguns dias. E era isso que Tomé falou. Mesmo Deus acabando de falar que Lázaro estava apenas dormindo, né, vamos lá acordá-lo. Então, nós realmente precisamos, a cada dia, ficar atenta quando Deus fala conosco. E ele sempre fala, né? Nós precisamos aprender a exercitar, né, o que Deus fala conosco, exercitar os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus, amém? Então, vamos continuando aqui. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem de alguma forma. Então, Jesus e os seus discípulos, eles chegaram em Betânia. Era uma distância de mais ou menos 3 quilômetros da onde eles estavam, né? Então, eles não caminharam tanto dessa vez. E quando eles chegaram lá, quem foi ao encontro dele foi a Marta. E a Maria ficou em casa. E eu achei interessante, assim, porque ambas essas irmãs, Marta e Maria, elas tinham temperamentos bem distintos, né? Tanto que nós podemos verificar naquela famosa passagem, né? Que Marta reclama de Maria para Jesus. E eu tenho para mim, assim, que Marta, eu acredito que ela era colérica, né? Isso abre aspas minha aqui, né? Abre parênteses. Marta era colérica e Maria devia ser fleumática, porque elas tinham temperamentos muito diferentes. Mas nessa passagem aqui que eu achei bem interessante, é que as duas falam exatamente a mesma coisa. Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, assim, devido àquela dor, aquele momento que elas estavam passando, né? Elas tinham essa percepção de que se Jesus estivesse lá, nada disso teria acontecido. Mas elas estavam olhando as coisas somente naquele plano, somente no momento que elas estavam vivendo e na dor que elas estavam vivendo. Elas não conseguiam perceber o que estava por trás disso, qual era a intenção de Deus nesse processo todo, né? Então, no versículo 22, nós vemos aqui que a Marta, ela declara que Deus podia fazer qualquer coisa. Vamos ler de novo. Mas sei que, mesmo agora, Deus te concederá tudo quanto pedires. Então, não parece que ela está falando para Jesus, assim, pedindo para que ele fizesse alguma coisa para que Lázaro voltasse. Jesus, eu sei que você pode fazer qualquer coisa. Então, faça alguma coisa para que meu irmão volte à vida, né? Você tem esse poder na mão. Se você pedir para Deus, ele vai fazer, né? Eu acho que é isso que esse versículo está nos falando. Então, no versículo 24, ela diz assim, porque que Jesus diz para ela? Teu irmão ressuscitará. Ele fala no 23, teu irmão ressuscitará. Ele fala claramente o que vai acontecer para ela. E no 24, ela fala assim, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Olha, novamente Deus está falando o que ele vai fazer. Está bem claro, ele não está falando para um futuro. Mas como ela era dos judeus que acreditavam na ressurreição,
Ela já colocou isso como um futuro. Sim, ele vai ressuscitar no último dia, Jesus. Eu sei que isso vai acontecer. Mas aí o que Jesus diz para ela? Ele fala: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisso? Aí olha o que ela responde no 27. Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então, ela declara que ela crê nele, ela declara que ele é o Filho de Deus. Então, assim, ela sabia tudo sobre o Messias. Ela sabia que todos iriam ressuscitar no último dia, no dia do julgamento. Mas e a pergunta, por que ela duvidou? Né? Quando a gente avança um pouquinho aqui na leitura, nós vamos lá para o 39, versículo 39, versículo 40. Quando Jesus fala, tirai a pedra. O que ela responde? Ela responde assim, Senhor, ele já cheira mal, porque já fazem 4 dias que ele está dentro desse lugar, né? E por que ela duvidou? Deus falou para ela quando ele chegou que alguma coisa ia acontecer. E ela falou que ela sim, ela acreditava que ele podia fazer qualquer coisa, que ele era o filho de Deus, mas ainda havia dúvida no coração dela, né? E no versículo 40, Jesus pergunta para ela, né? Eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Então ele chama novamente a atenção dela e daí pede para tirar a pedra. E Deus está ali a todo momento falando para ela, explicando o que ele vai fazer, desenhando o que ele vai fazer. E ela está falando que ela acredita, mas na verdade ela não está acreditando. Na verdade, Jesus está falando e ela parece que está com um véu nos seus olhos. E ela não consegue enxergar a realidade que está praticamente quase acontecendo na frente dela, que é a ressurreição do seu irmão. Isso que ela já passou por vários outros milagres. Provavelmente nesse período aqui, Jesus já tinha até ressuscitado o filho da viúva. Então, até mesmo esse mesmo milagre já estava correndo por todos os lugares. E mesmo assim, ela não estava acreditando que o irmão dela ia sair dali vivo, que ela teria o irmão novamente para poder abraçar o irmão dela e tudo mais. Então, minhas queridas, essa realmente é a pergunta para nós, para mim, para você. Deus tem mostrado a cada dia a sua misericórdia. Nós já vimos o agir dele em nossas vidas em vários momentos. E por que ainda que nós duvidamos, né? Por que duvidamos daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas? Né? Onde que está a nossa dúvida? Em que lugar está colocada a nossa dúvida? Em que área da nossa vida ainda há dúvida daquilo que ele pode fazer? Daquilo que ele tem falado diariamente para nós e parece que a gente não enxerga, parece que a gente não quer ver, parece que a gente não quer acreditar, né? Qual que é a nossa dificuldade em crer, né? E eu vou mais um pouquinho além, porque às vezes nós não acreditamos nas coisas que só estão acontecendo, né? Às vezes tem muitas pessoas, pode ter alguma pessoa que está ouvindo aí, qual é a dificuldade de crer em Jesus mesmo, né? O que falta, né? O que falta diante de tudo que ele já tem feito, diante de tudo que ele já fez na cruz do Calvário, para que acredite realmente que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio, que ele morreu, que ele ressuscitou ao terceiro dia e que sim, ele voltará e que ele nos deixou o Espírito Santo que habita em nós, que é esse poder que atua em nós para nós conseguirmos viver essa vida cristã. O que falta, né? O que mais ele precisa fazer para que você creia, né? Tanto nele como nas suas promessas, né? É uma pergunta que a gente tem que estar pensando realmente. No versículo 15, a gente volta lá um pouquinho, Jesus fala: Por vossa causa alegro-me por não ter estado lá para que creiais, mas vamos até ele. Ele sabia, né, por que era necessário deixar Lázaro morrer, para que realmente os discípulos pudessem crer. Marta, ela dizia que cria, mas quando foi necessário uma atitude, ela hesitou. E qual era essa atitude? Quando Jesus falou, tirai a pedra, ela falou, não, Jesus, já faz 4 dias que ele morreu. Então, assim, quando existe uma necessidade de uma atitude nossa,
Qual que é o nosso posicionamento? Não, peraí, acho que não vai dar certo. Acho que não é por esse caminho, Jesus. Será que é assim que realmente nós temos agido? Né? Será que hesitamos quando Deus manda fazer, quando Deus começa a fazer, nós recuamos e falamos: não, não faça isso. Deixa essa pedra aí, porque já está morto já. 4 dias. Não tem nada que se possa fazer, né? Então, realmente que nós possamos pensar em que momentos que nós estamos hesitando nessa nossa caminhada, né? Quais atitudes do nosso dia a dia que têm demonstrado que nós não confiamos tanto assim no nosso Salvador. E o que em nós precisa morrer para que nós possamos acreditar, né? Porque Jesus permitiu que Lázaro morresse, que Lázaro experimentasse a morte, que ele ficasse 4 dias lá dentro daquele sepulcro, para que as pessoas que estavam ali pudessem crer. E a pergunta é para nós: o que precisa morrer em nós para que realmente nós possamos acreditar, né? Qual a pedra que nós precisamos tirar do nosso caminho para que nós possamos acreditar e ver realmente o milagre de Deus acontecendo? Amém? Quando Deus tirou o povo do Egito, o que aconteceu? Ele disse que enviaria aquele povo para uma terra maravilhosa, né, cheia de coisas lindas, uma terra linda, que manava leite e mel. E as pessoas ficaram muito alegres com tudo isso. E quando eles chegaram próximo, Moisés envia 12 espias para aquele lugar e conhecemos a história, né? 10 dos 12 conseguiram enxergar apenas as circunstâncias, os problemas. 2 enxergaram aquilo que Deus havia prometido. 2 enxergaram além da pedra. 2 conseguiram enxergar toda a maravilha que estava disponível, né, por trás daqueles gigantes. Mas 10 enxergaram apenas os gigantes. Então, que realmente essa incredulidade possa ser retirada da nossa vida. Porque devido à incredulidade desse povo, eles passaram, devido à incredulidade de 10 pessoas que contaminaram um povo todo, eles passaram 40 anos rodando no deserto. E isso é um atraso, né? Eles já podiam estar vivenciando tudo de Deus para suas vidas, mas a incredulidade barrou isso na vida deles. E incredulidade é pecado. E para pecados nós precisamos ter o arrependimento em nossos corações. Então, que realmente essa questão de hesitar, essa questão de não acreditar, essa questão de ficar com 2 pensamentos, se sim ou se não, e realmente isso nós possamos sondar o nosso coração e ver realmente qual é a intenção. E com certeza conseguir confiar nele, né? Depositar isso aos pés da cruz mesmo. O versículo 35, o que acontece, né? É o versículo mais famoso, eu acho, que tem, né? Que diz que Jesus chorou. E Jesus chorou por quê? Por que Jesus chorou? Né? Eu acredito assim que ele conversou com a Maria e ele viu todo aquele sofrimento depois que ele conversou com Maria. Viu o sofrimento dela, viu o sofrimento do povo. E ele realmente conhece nosso coração. Ele viveu aqui, então ele sabe, ele sente, né, aquilo que nós sentimos. Ele sabe, ele consegue compreender tudo isso que nós passamos. E muitas vezes, né, conhecendo o nosso coração, ele vai agir. Por quê? Ele se compadece de nós, ele nos conhece, ele sabe do nosso sofrimento, ele sabe dos nossos medos, ele sabe das nossas dúvidas. Tudo ele conhece. Ele não é um Deus tirano, e sim ele é um Deus bondoso, que nos ama e que acredita em nós. Então, assim, até mesmo essa questão de não crer, eu vejo assim, o amor dele aqui. Ele fala, não, vou fazer com que eles creiam. E mesmo Tomé falando, vamos lá morrer com Lázaro. Jesus acabando de falar que ia acordar Lázaro, que ele não estava morto, mas ele estava dormindo, ele fala, vamos lá morrer com Lázaro. Então, realmente que a gente possa perceber as circunstâncias, o agir e o falar de Deus nos pequenos detalhes. Porque Deus, ele sempre nos ouve, né? Porque ele é um Deus bondoso, né? Ele realmente acredita em nós.
Então, quando eu falei aqui no comecinho sobre ouvir a voz de Deus, né? Diversas formas Deus tem para falar conosco. E é isso que nós precisamos ficar atentas também. Porque a nossa fé, a nossa forma de crer, ela vem por onde? Ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus, né? É isso que diz lá em Romanos 10:17. E nós, assim, temos essa fé pela forma de ouvir, nós conseguimos ouvir a Deus através da palavra, nós conseguimos ouvir a Deus através das pessoas que falam para nós, né? Uma palavra que Deus entrega. Nós conseguimos ouvir a Deus através daquele pensamento que às vezes você acha que é um pensamento seu e que surgiu do nada na sua cabeça, mas é Deus falando. Nós conseguimos ouvir a voz de Deus audivelmente também. Existem muitas pessoas que têm essa experiência maravilhosa. Então, assim, nós realmente temos que estar na sintonia certa com Ele, né? Buscando sempre em Sua palavra, buscando sempre em oração, nós conseguimos ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. Porque é somente dessa forma que nós vamos conseguir entender os propósitos dele, que nós vamos conseguir acreditar em tudo aquilo que ele tem colocado para nós, né? E quando a gente chega diante dele, realmente com um coração arrependido, com um coração sincero, que nós falamos com ele, é isso que ele deseja. Ele deseja realmente que nós possamos abrir o nosso coração, falar tudo aquilo que realmente nós pensamos, seja bom, não seja. Ele já conhece, ele já sabe, ele consegue entender nós em todos os aspectos, mas ele deseja ouvir. Porque num relacionamento não é só uma pessoa que fala. Então, quando ele fala, você também vai conseguir ouvir. Porque nós temos isso, às vezes é um versículo que vem na sua mente para você verificar, para você ler. Às vezes alguma pessoa compartilha alguma coisa com você e é Deus falando com você. Então, assim, é nos mínimos detalhes, sabe? Deus tem suas manifestações também. Várias vezes nós vemos na palavra de Deus que apareceu um anjo. Mas hoje, a maior manifestação que eu vejo de Deus é a presença dele dentro de nós, através do Espírito Santo. Então, nós já tendo isso, o que que acontece? É muito mais fácil a gente conseguir entender aquilo que ele tem para nos dizer, né? E isso sim é possível. Porque assim, todas as pessoas têm que realmente conhecer aquilo que o Pai quer falar aos seus corações. E isso realmente é maravilhoso. Então, que possamos a cada dia, realmente, como filhas, como filhos, confiar nesse Pai amoroso e buscar realmente ter esse comprometimento com Ele, sabe? Esse comprometimento de querer buscar a face dele. Quais são os nossos interesses, né? Eu tenho tempo livre agora, não consegui hoje fazer um devocional. Vou fazer um devocional ou vou fazer outra coisa? Se a gente começar a ter uma disciplina espiritual, a gente consegue fazer o devocional e outras coisas. Porque assim, isso vai tornando tão evidente, vai dando tanta sede de você querer conhecer mais, e a cada momento que você vai lendo a palavra de Deus, Deus vai se revelando em cada detalhe, em cada versículo que mesmo você já tenha lido 100 vezes, se você ler 101 vezes, Deus vai falar alguma coisa. Porque a palavra de Deus, ela é viva, e ela vem, ela penetra em nós de uma forma assim que ela nos constrange esse amor de Deus, que Ele nos deixou a sua palavra escrita para que nós possamos estudá-la. Amém? E eu já estou finalizando aqui, e eu gostaria realmente que você pudesse estar pensando nisso, sabe? Que eu falei, hoje foi uma palavra mais breve, mas não tem por que ficar enrolando muito aqui, né? Realmente que a gente possa pensar, né, em qual pedra que realmente a gente precisa tirar do nosso caminho para parar de hesitar, para que nós tenhamos a ousadia de entender aquilo que Deus tem para nossa vida, né? E a gente, o que que precisa morrer dentro de nós, para que nós realmente possamos acreditar naquilo que Deus tem feito. E Ele tem feito maravilhas. Hoje eu conversava com uma pessoa que fazia um tempinho que eu não a via, e daí foi isso que nós chegamos à conclusão, de que realmente o povo de Deus tem orado, e realmente nós temos clamado, e eu creio firmemente que tudo isso que está acontecendo no mundo, realmente, pelo menos aqui a nível de Brasil, as coisas estão acontecendo, estão diminuindo. Porque cada vez a gente vê, eu não sou perita, não sou infectologista, não sou nada. Só sou uma cristã que
que está orando e acredita no poder de Deus. Então, eu vejo assim, que quando eles dão assim, tal dia vai ser a curva, vai dar o boom de pessoas que vão morrer, essa curva vai crescer e muitas pessoas serão infectadas. Então, assim, eu penso, eu tenho orado o contrário, eu tenho orado para que vidas sejam curadas, eu tenho orado para que vidas sejam salvas, para que muitos conheçam Jesus nesse período. Então, assim, quando eu vejo assim que as coisas não estão piores do que poderiam estar, eu glorifico a Deus. Porque eu sei assim que tem muitas pessoas orando. Então, se eu oro, eu tenho que crer. Eu tenho que crer naquilo que eu oro. Seja sobre isso, seja sobre qualquer outra circunstância, os meus pensamentos e a minha oração, elas têm que estar em concordância. Então, eu acredito firmemente nisso, que nós, como povo de Deus, nós podemos estar ativando cada dia mais isso no Senhor, assim, sabe? Ele vai colocando as coisas dentro de nós, vai colocando os motivos de oração, e nós vamos tirando tudo aquilo que impede que nós possamos acreditar nele. Amém? Eu quero deixar para vocês uma frase. Eu estou lendo um livro muito legal, chama-se Movendo Atmosferas, é da Dauna de Silva. E essa frase me chamou muita atenção. Eu vou ler para vocês. Quando descobrimos quem somos e de quem somos, nos tornamos semelhantes a Cristo. Adquirimos uma força imparável que atinge as fileiras do inimigo. Vou ler de novo. Quando descobrimos quem somos e de quem somos, nos tornamos semelhantes a Cristo. Adquirimos uma força imparável que atinge as fileiras do inimigo. Amém? Eu achei muito legal essa frase realmente, porque quando nós sabemos quem somos, eu sou filha de Deus, e isso brota uma força muito grande assim dentro de nós, e realmente é uma força imparável, porque é isso que Deus espera de nós, que não venhamos a parar, que não venhamos a desistir pelo caminho, e isso vai atingir em cheio as fileiras do inimigo. Todos os planos malignos dele para derrubar o povo de Deus, para derrubar a sua casa, para derrubar a sua família. Quando você sabe de quem você é filha, quando você está ali posicionada nele, ele sabe que ele vai perder, né? Ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Porque Deus é bom e nós sabemos de quem somos filhas. Amém? Eu acho lindo isso de Deus. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês nessa noite. Eu espero realmente que possamos ter aprendido um pouquinho mais.